Tu conhece o livro Holocausto Brasileiro? Esse livro de 2013, escrito por Daniela Arbex, conta como o Brasil passou 8 décadas escondendo uma tragédia que ficou conhecida como o Holocausto Brasileiro, em que morreu 60 mil pessoas, né? E a gente fica abismado como é que as autoridades conseguiram passar pano, né, acobertar tanta desgraça durante tanto tempo. O livro ele é bem pesado, ele é um soco no estômago, né? A Daniela ela consegue retratar realmente toda a tortura, toda a tristeza que as pessoas viveram dentro do Hospital Colônia, que era um hospital psiquiátrico, fundado em 1903 na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Esse hospital ele abrigou inúmeras pessoas, né, que eram mandadas para lá por diversos motivos, né, motivos muitas vezes banais. A maioria dessas pessoas não tinha nenhum problema psicológico, né? É o que fazia aí 70% dos pacientes, né? E esses pacientes, eles sofriam muito, né? Eles passavam todo tipo de tortura que você puder imaginar. Em 1979, né, um psiquiatra chamado Franco Basaglia, ele chegou a visitar o hospício e ele contou em uma coletiva de imprensa que ele tinha visitado um campo de concentração nazista, porque ele nunca tinha visto tanta tortura, né? E realmente, nos anos 1930 a 1980, morreram essas 60 mil pessoas, né? E como eu falei, as pessoas sãs, né, elas faziam parte de 70%, né, desses pacientes. Pessoas que não tinham nada, que eram mandadas para lá porque eram crianças rebeldes, ou crianças que tinham alguma deficiência, pessoas que eram epiléticas, mulheres que tinham sido estupradas por seus patrões ou pessoas famosas da época, homossexuais, né, bêbados, era esse tipo de coisa que eles mandavam pra lá, né, coisas assim que você fica se perguntando como, né, como as pessoas, como os próprios pais podiam, né, pegar seus filhos e colocar lá, ou parentes, ou maridos que levavam as esposas, porque as mulheres tinham filhos fora do casamento, ou eram filhos indesejados, né? E tudo isso aí chegava ao Hospital Colônia. E a história do hospital, né, ela muito se assemelha ao nazismo, até mesmo pelo modo como as pessoas chegavam lá em trens de cargas, que eram chamados trens de doido. E também toda a tristeza, né, toda a tortura que eles viviam lá dentro, né, choque elétrico, falta de comida, frio, né. Em 1961, o Luiz Alfredo, que era um fotógrafo, né, do jornal O Cruzeiro, ele foi o primeiro a revelar, né, as torturas vividas lá dentro. Ele fez várias fotos. Inclusive, né, ele aparece no documentário, né, de mesmo nome, que foi lançado na Netflix essa semana, aliás, semana passada. E ele fala, né, sobre as fotos que ele tirou lá de dentro, ele conta diversas histórias. Uma que me marcou muito foi de um garotinho que tá com o bracinho assim, né, que ele diz que esse garotinho pediu para ele adotar ele, né, para ele ser pai dele, mostrando aí toda a tristeza, né, toda a solidão das crianças lá dentro. E também mostrando como as crianças eram separadas dos seus pais, né? Mulheres que eram muitas vezes violentadas lá dentro mesmo e tinham seus filhos e depois precisavam se separar deles. E tem até a história de um cara, né? Que ele só foi encontrar a mãe dele 40 anos depois, né? Essa história é mostrada no documentário, acho também com mais veemência, né, porque a gente pode ver a senhorinha falando, e ela conta que como ele foi retirado dela, né, lá dos braços dela, e eles só puderam se reencontrar 40 anos depois. As pessoas lá dentro, elas passavam muitas necessidades, né, não tinha roupa para todo mundo. Inclusive tem uma foto do Luiz, que é um homem com as mãos no rosto, né, ele tá nu, ele estava com muita vergonha, né, de estar ali naquela condição, que era a condição da maioria, né, eles viviam nus, vagando pelos muitos pátios que existiam, né, dentro do hospital. E lá também era muito frio, né, as pessoas morriam muito por causa do frio. Em noites muito frias chegavam a morrer até 60 pessoas.
E algumas pessoas que trabalhavam lá dentro, elas contavam que muitos deles, né, na escassez da comida, eles procuravam comer rato e beber água de esgoto, né, que era uma forma de sobrevivência. E mesmo assim a maioria ainda conseguia morrer, né, era muito triste. E era um lugar assim muito insalubre, né, que as pessoas eram torturadas, sofriam de tudo a todo momento. Os choques elétricos, eles eram constantes, né? Todo dia tinha, né? Em várias pessoas. Eram tantos que muitas vezes a energia da cidade não conseguia segurar, né? A descarga elétrica que era colocada todos os dias. Então, assim, era deprimente o que eles passavam lá dentro. Era uma situação completamente pavorosa. E em 1979, né, o jornal Estado de Minas Gerais, ele publicou, né, a notícia chamada Os Porões da Loucura. E no mesmo ano foi filmado o filme Em Nome da Razão, do Elvício Raton. E aí as pessoas puderam saber mais, né, sobre o que acontecia por trás daquelas paredes. Mas somente em 2013, quando a Daniela Arbex lançou o livro, né, O Holocausto Brasileiro, na realidade o título é Holocausto Brasileiro, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil. E quando ela lançou o livro, a HBO comprou a ideia, né, e fez o documentário que lançou recentemente na Netflix. E esse documentário, ele é feito com base nas informações dos sobreviventes, né, muitos sobreviventes eles falam, né, como era a vida lá. E também dos filhos dos sobreviventes, né, que procuram a história dos pais até hoje, né, procuram de onde vieram, como foi que eles foram retirados dos seus pais, além dos funcionários, né, eles conversam até com os funcionários sobre a questão da venda de corpos que existia na época. Existia toda uma tabela de preço com os corpos e também com as partes de corpos, né, e eles eram vendidos para as universidades, com todo o consentimento, né, do pessoal do Hospital Colônia e também, né, com a passada de pano do pessoal do Estado, né, que fingia não ver nada, né, que não fingiam que nada de tortura acontecia ali entre aqueles porões, né, aqueles portões. Então, assim, é mais uma dica aqui do canal, né, apesar de ser uma dica, assim, é uma história muito triste, mas é uma história que precisa ser contada, é uma história que precisa ser repassada, precisa ser conhecida. É um pedaço da memória do Brasil que foi esquecida e ela não pode ser esquecida, ela tem que estar sempre sendo contada, repassada, porque existiu, foi algo extremamente trágico, foram 60 pessoas que morreram, é algo que se compara ao nazismo ou até ultrapassa, né, a questão do nazismo. E apesar de ser muito triste, é uma história que realmente precisa ser contada, né? A gente não pode ficar de olhos fechados para tudo isso que aconteceu. E é mais uma dica aqui do canal, se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais, até a próxima.